Olá, Cadugar e você em mais um vídeo aqui no canal do Mensageiros da Janela. Não esqueça, antes de mais nada, de deixar o seu like, deixar os seus comentários. Isso é super importante para que o YouTube divulgue o quê? O nosso vídeo, os nossos comentários, a nossa partilha para muitas outras pessoas participarem também. Nós estamos no mês de setembro e esse mês de setembro é um mês importante porque nós tratamos o mês da Bíblia. E a igreja escolheu este ano de 2020 o livro de quem? Do Deuteronômio, o livro das leis. Então a ideia não é concluir esse livro nessa partilha, mas pegar uma pequenininha fatia só para que a gente possa entender alguns fatos violentos, né? Algumas narrativas violentas desse livro, para que a gente possa saber distinguir e interpretar e entender, ok? Como já foi dito, o livro do Deuteronômio é um livro de muitas leis. Mas antes de mais nada, vale lembrar o quê? Que o livro do Deuteronômio ele é conhecido como a segunda lei ou cópia da lei. Que lei é essa? A lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Outro fato importante que vale lembrar aqui, antes de falarmos das leis, né, que oprimiam o povo, é o quê? Que na Bíblia hebraica, esse livro do Deuteronômio, ele é conhecido como Debarim, que significa palavra. E olha que bacana, quando Moisés inicia o livro do Deuteronômio, ele começa exatamente dizendo desta forma: Eis as palavras que Moisés dirigiu a todos de Israel do outro lado do Jordão, no deserto. Interessante, né? O livro diz palavra, significa palavra, e Moisés inicia a sua dissertação, inicia a sua partilha no livro com palavra. Muito legal, né? De contrapartida, vale a pena lembrar o quê? Que esse livro ele foi escrito por muitos autores, por muitos grupos sociais de interesses diversos. Para quê? Porque era o que acontecia na época. Então foi pensado várias situações para poder complementar esse livro. Diante disso, vamos entrar agora em algumas leis que vale a pena nós destacarmos aqui. Vale lembrar que essas leis opressoras que fazem parte do livro do Deuteronômio, elas não foram criadas por Deus, e sim pelo ser humano. Ou seja, Deus ele criou as leis para favorecer o mais pobre, para favorecer aqueles que mais precisam, leis que preservem a vida. Então, toda vez que nós olharmos para o livro do Deuteronômio ou qualquer outro livro que se apresenta uma lei opressora, opa, tem que acender uma luz, porque nós temos um Deus de amor e não um Deus opressor, um Deus castigador, ok? Vamos às leis que eu separei, que foram 4, para que a gente possa ter um caminho de bate-papo. A primeira lei é leis sociais em favor do povo. Então existiam algumas leis que favoreciam o povo. De contrapartida, olha só, leis desumanas que oprimiam e escravizavam mulheres e crianças. Então, naquela época existiam o quê? A desvalorização da mulher e, consecutivamente, as crianças também. Então, essa é uma lei que, se nós pararmos para olhar, como é que Deus vai criar uma lei para oprimir? Segunda, leis políticas a serviço do poder e do lucro. Lembra que quando nós começamos a partilhar, essas leis elas são criadas por muitos públicos de interesses diversos e de regiões distintas. Então a questão política ela está sempre envolvida nas leis. Vamos trazer para o dia de hoje. Isso acontece nas nossas leis. Pessoas que não conseguem aposentadoria, pessoas que têm dificuldade, sempre os mais pobres. Os mais ricos sempre conseguem alguma coisa. Terceira, lei de um Deus violento e castigador. Ou seja, muitas pessoas utilizavam o nome de Deus para o quê? Para oprimir, para deixar as pessoas com medo, ou seja, gerar um pânico generalizado. Hoje é diferente? Não. Nós vemos muitas pessoas, infelizmente, utilizando da palavra de Deus para fazer com que pessoas façam determinadas coisas, doem determinadas coisas, enfim. Isso é muito pesado, né, pessoal? Por isso que nós temos de tomar cuidado para não fazer uma leitura fundamentalista. O nosso ponto de vista de entendimento sempre tem que ser Jesus, porque ele é a chave
da interpretação do texto bíblico. Eu coloquei aqui também que nós devemos aprender a ler os textos violentos com a seguinte pergunta. Que pergunta que é essa? Como será que o próprio Jesus os leu e o interpretou? Consegue imaginar Jesus lendo esse texto, relendo e pensando, puxa, como é que eu vou traduzir isso para o povo de uma forma não opressora? E aí nós temos como exemplo, eu acredito que depois desse pensamento, desse trabalho, de Jesus, saiu o quê? O Sermão da Montanha. Se nós lermos esse texto lindo, maravilhoso, que está lá em Mateus 5, anote aí, Mateus 5, 1, 12, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao 12. Que texto maravilhoso! De contrapartida também, cito para vocês o texto da mulher adúltera, no Evangelho também de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, na onde a lei opressora, o povo, todo mundo em volta da mulher para apedrejar aquela mulher, dar um fim nela. E Jesus ali quietinho, no chão, e o pessoal, e aí Jesus, o que você acha? E aí? Jesus ali só pensando como é que ele ia trabalhar isso na nossa mente. Jesus é fantástico. Ele pega o texto, ele pega a situação e ele transforma aquilo e fala para cada um de nós. Você não tem pecado? Se você não tiver pecado, fica à vontade. Aquele que não tiver pecado, ataque a primeira pedra. Fica tranquilo, você não vai ter problema de consciência. E aí ele abaixa a cabeça e continua lá, desenhando, Jesus, ele não veio para condenar ninguém, mas também não veio para ficar passando a mão na cabeça, mas ele veio para nos ensinar qual é o caminho e o caminho de vida. Vale lembrar que ele próprio, olha só, Jesus, ele próprio foi vítima dessa legislação violenta do livro do Deuteronômio e foi considerado como maldito. E o que fez ele? Nos salvou. E lá na cruz ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele está falando para o pai assim, Pai, em algum momento a ficha vai cair para esse pessoal. Para alguns vai cair mais rápido, para outros vai demorar mais um pouquinho, mas eles vão entender que a lei não é para oprimir, mas é para favorecer uns aos outros. Então que esse livro, que essa partilha que nós fizemos aqui do livro do Deuteronômio, sirva para que a gente possa ter um olhar diferenciado, um olhar para o próximo, um olhar de cuidado, um olhar de integridade, um olhar de honestidade, um olhar de partilha, um olhar de amor, olhar com os olhos de Jesus. Que eu, você e todos aqueles que virão assistir esse vídeo, sempre quando pegar um texto maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo na Bíblia, e tiver uma opressão, você olha e fala, opa, como é que Jesus interpretaria isso? Para que você possa tomar uma decisão acertada de amor, de fraternidade, de solidariedade. Espero que você tenha gostado. O livro do Deuteronômio, ele é fantástico. Se tiver um tempinho, dá uma degustada nele, mas sempre com um olhar diferenciado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários e não esqueça, você é um mensageiro da janela. Compartilhe esse vídeo, leve a palavra de Deus o mais longe possível, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!